Olá, eu sou a Karina Uzeda e hoje eu trago uma aula especial para você, a bolsa Gilmara, uma peça prática, fácil de fazer e muito fofa. É uma bolsa que conta com um bolso frontal, uma alça única que permite que você use a bolsa de forma lateral ou puxando ela como bolsa transversal. Sua abertura é facilitada, fechamento com botão imantado dentro da peça. Eu trago na aula a sugestão de 2 bolsinhos, tudo isso para você brincar com a sua criatividade ao fazer essa peça. Espero que você goste de mais esse projeto autoral Karina Uzeda que eu estou disponibilizando de forma gratuita aqui no canal. Nessa aula não teremos moldes para imprimir, eu vou passar as medidas aqui no vídeo. E para isso eu vou ter 4 pedacinhos de papel. Um para o corpo da bolsa, um para o bolso, outro para a aba e um para o detalhe da alça. A medida do corpo da bolsa é 34 por 34 centímetros. E vamos fazer a caixinha de leite com 7 por 7 centímetros. De um lado e do outro. E vamos recortar desse jeito. Para o detalhe das alças, a medida será 8 por 14 centímetros. E aqui eu tenho uma sugestão de bolso para a peça com uma aba. A medida para o bolso é 19 por 16 centímetros. E você pode arredondar a parte de baixo do bolso. No meu caso, eu arredondei usando a minha régua de cantos no raio de 5 centímetros. Mas você pode usar qualquer coisa arredondada para fazer esse detalhe. Ou caso você não tenha uma régua de cantos e queira fazer exatamente como eu fiz, você pode pegar um compasso escolar comum, abrir ele na medida de 5 centímetros, fazer um círculo e desta forma você terá a mesma medida que eu tenho na minha régua de cantos. Para a aba, a medida é 14 por 10 centímetros. Eu vou dobrar o meu papel na medida aqui de 10 centímetros no centro, ficando assim com ele dobrado em 5 centímetros. Aí vou pegar uma régua e na parte superior vou fazer uma marcação em 3 centímetros. Depois eu vou posicionar a minha régua nessa marcação de 3 centímetros até que ela chegue aqui na parte inferior e vou remover o excesso, dessa forma. Para arredondar a borda, eu vou usar a minha régua de cantos em 4 centímetros e caso você não tenha a régua de cantos, você pode abrir um compasso escolar comum na medida de 4 centímetros, fazer um círculo e dessa forma você terá a mesma medida que eu tenho na minha régua de 4 centímetros. E dessa forma simples você tem todos os moldes que você vai precisar para fazer a bolsa. Agora vamos transferir as medidas para o material e você pode fazer o que eu fiz aqui. Ao passo que eu for dando as medidas no vídeo, você pode ir anotando no seu molde. Esta parte do corpo aqui você vai recortar no risco, porque já tem o desconto da costura. 2 vezes no tecido mais manta. E a manta fica à sua escolha. Eu estou usando aqui uma manta R2 de 100, mas você pode usar a manta que você tiver costume. E vamos recortar também 2 vezes no forro. Para esse viés de acabamento superior, eu corto uma tira reta de tecido na medida de 4 centímetros por 70. Eu coloquei 2 bolsos aqui, mas fica sendo opcional, você vai colocar se você desejar. E aqui estão as medidas do bolso embutido. Uma tira de tecido na medida de 5 por 20 centímetros, cortada uma vez no tecido, uma vez na entretela. Um zíper número 5 na medida de 20 centímetros, um cursor e um tecido de forro cortado na medida de 30 por 20 centímetros. A entretela que eu uso para fazer as minhas peças é apenas para dar estrutura aqui ao tecido. E eu uso sempre uma entretela transparente, termocolante, a minha é da marca Tela Nipo. Eu compro no armarinho essa entretela como entretela para colarinho de camisa.
E para o bolso livre, eu corto 2 vezes no tecido a medida de 15 por 17. Aqui nós temos o acabamento da alça e nós vamos recortar essa medida de 8 por 14 2 vezes no tecido mais entretela. E aqui eu pego uma régua, faço uma marcação aqui nas bordas em 2 centímetros e com ferro eu vou vir, pego essa pontinha aqui, olha, encosto aqui na minha marcação de 2 centímetros, dessa forma eu vou ficar com 1 centímetro aqui. Vinco com ferro, 1 centímetro para cada lado, dobro no meio e vinco novamente com ferro, depois dobro no meio como se fosse um viés. Vou dobrando dessa forma e vou vincando para que ele tome essa forma aqui. Vinco novamente e prendo assim, olha, com clips. E eu repito o processo aqui na outra parte e reservo. E para a alça, eu corto uma tira de tecido mais entretela na medida de 4 centímetros por 1,5 metro. Eu deixo 1 centímetro sem entretela aqui nas bordas. E dobro da mesma forma. Dobro aqui no meio, passo ferro e dobro a alça inteirinha como um viés. E a minha alça aqui no final vai ter 1 centímetro por 1,5 metro. E é importante que você faça a alça na medida do ilhós que você comprar para a sua peça. É importante que a sua alça passe por dentro, olha, do ilhós sem dificuldade. Aí na loja, quando você for comprar o seu ilhós, você pode levar alguma coisa que tenha a medida de 1 centímetro, ou lá você pergunta ao vendedor se o ilhós que você está comprando passaria alguma coisa nessa medida aqui. E por fim, o detalhezinho do bolso que eu coloquei para enfeitar aqui a frente da bolsa, eu corto tanto a parte do bolso como da aba apenas no tecido mais entretela. Eu não uso manta, mas fica a seu critério. Então, eu recorto a minha aba 2 vezes no tecido mais entretela. E recorto também a parte de baixo do bolso 2 vezes no tecido mais entretela. E para essa peça eu vou usar cianinha para enfeitar. E de ferragem, a peça leva 8 ilhoses e leva também 2 pares de botão imantado. E eu começo fazendo a marcação do botão imantado para a aba. A marcação é em 2,5 centímetros no centro da aba, na parte inferior. E para o bolso, a marcação é em 6 centímetros na parte superior, no centro. E eu reforço aqui o lugar onde eu vou aplicar o meu botão usando um pedacinho de fita crepe, porque é uma parte que tem muito atrito, ela vai abrir bastante, então eu reforço aqui essa partezinha da aplicação do botão. Botão aplicado, eu vou colocar o meu detalhe de cianinha, que é opcional, e é só colocar estampa voltada para estampa. A minha margem de costura aqui na aba é de 0,5 centímetro, eu dou retrocesso no início e no final da costura. Dou piques nas partes arredondadas. E aqui por cima eu vou virar a minha aba com cuidado, ajusto e passo a costura de acabamento. Vai ficar desse jeito. E para o bolso, eu vou deixar uma abertura na parte superior, vou fazer a costura em toda a volta e a minha margem é de 0,5 centímetro. Também dou piques aqui nas partes arredondadas e corto aqui em cima o excesso, essa pontinha. Viro o meu bolso com cuidado, ajusto. E essa abertura aqui você pode fechar tanto com cola pano, como com pontinhos à mão, desse jeito. E aqui eu finalizo ela apenas com a costura de acabamento da parte superior, porque essa costura aqui eu vou dar na hora de pregar o bolso. Você pode centralizar o bolso, colocando um alfinete nessa parte inferior, e a parte superior é bem simples. Você vai colocar ela desse jeito aqui, vai pegar a parte da frente da bolsa, centralizando a peça com pix,
Aqui, ó, pode fazer um traço com a caneta que apague com o calor, para saber que aqui é o centro. E aí, a parte superior aqui da aba vai ser centralizada no pique, aqui em cima. E o bolso vai ser centralizado aqui na parte inferior. Eu coloco um alfinete e com ele posicionado dessa forma aqui, eu vou levar na máquina, vou passar a costura em cima aqui na aba e também uma costura dando retrocesso aqui no início do bolso, trazendo e finalizando com retrocesso. E tá pronta aqui a parte da frente da bolsa. Por que é que eu não fiz as marcações nesse tecido da parte da frente? Porque ele tem muita estampa. Eu vou fazer as marcações do ilhós na parte do forro, mas fica a seu critério. Você tanto pode fazer na parte do tecido e manta, como você pode fazer, como eu vou fazer na parte do forro. Finalizado essa partezinha do bolso, que é opcional, é só a gente pegar a parte das costas da bolsa, colocar estampa com estampa, e a margem de costura aqui não interfere no projeto. Você pode usar tanto a margem de 0,5 centímetro, como pode usar também a margem de 0,75 de uma máquina doméstica, como eu estou fazendo. O importante é que a mesma margem de costura que você usar aqui, você use nessa parte e use também na costura do forro. Lembre de dar retrocesso no início e no final das costuras. Costurada as laterais e a parte de baixo, eu vou abrir e encontrar costura com costura. Como a minha margem está de 0,75, é mais fácil abrir as costuras aqui para passar o acabamento. Então, feitas as caixinhas de leite, está pronta aqui a primeira etapa da bolsa. Nós vamos agora para o forro. Uma pausa na aula para te avisar que a promoção continua até o finalzinho de dezembro. Passa no site carinauzeda.com.br e aproveite a promoção de até 40% de desconto nas aulas avulsas e na assinatura anual. Aproveite também o combo especial com 69 aulas, acesso vitalício por apenas 12 vezes de R$ 49,90. E para o forro, eu vou dar 2 sugestões de bolso. Caso você queira fazer sem bolso, basta fazer o mesmo passo a passo que fizemos aqui para finalizar a peça, pulando essa parte. Para o bolso simples, eu vou posicionar estampa voltada para estampa e vou passar a costura em toda a volta, deixando uma abertura. Removo aqui as bordas para facilitar na hora do acabamento. Cuidado para não cortar a costura. Viro esse meu bolsinho, eu passo uma costura na parte superior, pego uma parte do forro, centralizo a minha peça. Eu vou primeiro pregar o bolso e depois fazer as marcações, mas você pode inverter os processos, fazer as marcações primeiro. Com minha peça centralizada, eu vou aplicar o meu bolso em uma distância de 24 centímetros da parte superior. Então, faço uma marcação, posiciono o meu bolso e passo uma costura em U, dando retrocesso no início e no final. E aqui eu coloquei um bolso embutido com zíper e o passo a passo do bolso embutido está aí na descrição do vídeo. Mas para saber a distância que eu posicionei a parte do tecido mais a entretela para esta peça, foi uma distância de 6 centímetros. Aí eu posicionei a parte do tecido e preparei o bolso embutido. É bom anotar no molde, porque aí você não se perde. A distância para o bolso embutido aqui, 6 centímetros. E agora nós vamos fazer as marcações do botão imantado e também as marcações do ilhós. Para o botão imantado, a distância é de 4 centímetros no centro. Para o ilhós, a distância é de 5,5 centímetros a partir do centro por 4 centímetros. Em seguida, a partir dessa marcação de 5,5 aqui, nós vamos marcar a distância de 7 centímetros por 4 de altura. Vamos fazer essas marcações de um lado e também do outro. Altura 4 centímetros e a distância aqui
a partir do centro 5,5 centímetros e depois distância de 4 centímetros, daqui para cá 7 centímetros. Aí aqui eu já venho com o meu ilhóis e faço a marcação de onde eu vou fazer o furo dele. Aplico o meu botão imantado e também protejo aqui sempre a parte do meu tecido. Então, como eu disse, fiz a marcação no forro dos ilhoses, mas você pode fazer na parte principal, faça onde ficar mais fácil para você visualizar. Aí, aplicado aqui os meus botões de pressão, eu vou posicionar estampa com estampa e aqui vamos fazer o mesmo acabamento que fizemos na parte principal e da mesma forma a margem de costura aqui não interfere. Se você usou meio centímetro na parte principal, você vai usar meio centímetro aqui também. Não esqueça de dar retrocesso no início e no final das suas costuras. Eu estou usando margem de costura de 0,75 porque estou na minha máquina doméstica e por isso é fácil para mim abrir minha costura, mas você pode dar o seu acabamento tombando a sua costura uma para cada um dos lados, tá bom? Aí feita aqui as caixinhas de leite, é só a gente vir agora e posicionar o forro dentro da nossa bolsa. E para prender esse forro, se a sua máquina tiver o braço livre, é bem mais fácil. Se não tiver, você vai fazer aqui pela parte de cima. Eu vou prender aqui o meu forro com um zigue-zague. Você pode usar uma costura de segurança, caso esteja na máquina industrial. E com o meu forro posicionado, eu vou aplicar a minha tira de viés. E eu aplico de forma bem simples aqui. Eu venho e dobro uma das pontas desse jeito, fazendo um triângulozinho. E aí, dessa forma, e venho aplicando o meu viés. E eu finalizo passando um pouquinho aqui de onde nós começamos. E agora é só a gente virar esse viés aqui para a parte superior, fazer a modelagem dele, dobrando e trazendo até cobrir a costura. E aí vamos colocando clips. E com o viés modelado é só dar o acabamento. E mais uma vez, se sua máquina tiver o braço livre, facilita nesse acabamento. Viés finalizado, é só aplicar agora o ilhóis. E você pode fazer a aplicação do seu ilhóis em casa ou levando no armarinho. O ideal é que quando você for comprar sua matriz de ilhóis, perguntar ao vendedor se tem o vazador, né, no mesmo tamanho do ilhóis que você está comprando. Então aqui, olha, eu já fiz o buraquinho, né, onde vai colocar o ilhóis, por isso que eu marquei nesse lado do tecido, porque aqui tá muito estampado. E aí agora posiciono a parte de acabamento do meu ilhóis para cima, aqui a parte que vai ficar para frente, e aqui dentro a parte de finalizar. E é nessa posição aqui que eu vou colocar no meu balancinho. E vou fazer a aplicação. Ilhoses aplicados. Agora vamos pegar a alça e a minha alça ficou com 1 centímetro por 1,5 metros. E eu vou posicionar ela aqui, colocando a pontinha com pontinha aqui. Vou trazer e vou marcar esse centro aqui com caneta, mesmo um lápis. O importante é que esteja centralizado. E aqui nas pontas eu vou marcar 6 centímetros. Aqui eu vou usar uma caneta que apague com calor. Vai ficar marcado desse jeito. Vou trazer para a máquina e vou começar a minha costura na alça a partir dessa marcação de 6 centímetros. Então vai ficar 6 centímetros sem costura. E vou finalizar no outro lado, aonde está a marcação também. Então, eu faço uma costura de um lado e finalizo aqui do outro. Paro na minha marcação de 6 centímetros. Então, ficam 6 centímetros sem ser costurados em cada um dos lados, ó. Desse jeitinho aqui. Agora, eu vou alinhar essa alça aqui, colocando ela bem retinha, assim. E vou passar
aqui pela frente. Eu vou começar passando um lado, passo em um ilhóis. A posição é essa. Aí venho aqui por dentro, passo pelo outro ilhóis aqui da lateral. Passo novamente pelo outro ilhóis da lateral e saio aqui nas costas da bolsa. E aqui ela vai ficar retinha, ó, frente, lateral, costas. Agora eu vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Pego a outra ponta e vou aplicar na frente, lateral, e sigo até sair aqui nas costas. Desse jeito. Depois que a gente colocar, é imprescindível que a gente venha alinhando, ó, ela mais uma vez, vendo se tá tudo retinho. Ó, tudo bem retinho de um lado e bem retinho aqui do outro. Então, ela tá na mesma direção. Aí, aqui eu vou juntar ponta com ponta e vou abrir essa ponta da minha alça, ó, desse jeito, aqui, e vou levar para a máquina e vou passar uma costura aqui, com a margem de 1 centímetro. Depois que eu passei a costura, eu vou abrir a costura e vou modelar novamente esse pedacinho de alça aqui. E agora, vou finalizar a costura de um lado e do outro. E mais uma vez eu vou alinhar aqui, olha, a alça. Então, estando tudo direcionado, tudo retinho aqui, ó, ela tá costurada já desse lado e eu sei que a costura é o centro. Então, eu vou vir aqui com o acabamentozinho, que eu estou fazendo em tecido, mas você pode fazer com um pedacinho de sintético. Eu vou remover só aqui esse meio para não ficar tão grosseiro. Vou dobrar aqui para achar o centro e vou colocar ele posicionado aqui, olha, no centro, dessa forma. Aí agora eu passo uma costura de acabamento e vai ficar desse jeitinho aqui. E eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Para isso, eu vou puxar a minha alça, ó, vou alinhar ela aqui nessa direção, ajusto, percebo se tá totalmente retinha aqui para não ficar embolada. E aqui, onde está marcado o centro, eu vou finalizar com a outra partezinha, repetindo o mesmo processo. E aqui está a nossa peça pronta. Ela ficou desse jeitinho aqui. Na hora que estamos usando a bolsa para manusear, abrir, é super fácil. O que me encantou nesse projeto. Aqui o meu bolsinho na frente ficou desse jeitinho aqui. Por estar com uma estampa única, né? Eu coloquei o detalhe de cianinha, talvez não apareça tanto no vídeo. Aí aqui, olha, o meu celular no bolsinho da frente. Então ele cabe e também fica de forma fácil aqui, olha, para usar no dia a dia. A alça dela, com 1,5 m, ficou um tamanho ideal para eu levar ela aqui, olha, na lateral. O menor tamanho que eu fiz dessa alça foi 1,20 m. Então, ela ficou um pouco mais baixinha e ficou como uma alcinha de mão. 1,5 m ficou ideal para o meu dia a dia, mas você também pode fazer ela um pouco maior se você desejar. Aí aqui a gente pode usar como bolsa lateral. E se você puxar a sua alcinha, ela vai vir como uma bolsa tira-cola. Ela vai ficar bem baixinha assim, olha. E aí você tem outra função para a sua peça. Aí aqui eu fiz ela de forma diferente. Não coloquei bolso na parte da frente e fiz a aba para o fechamento ser aqui na parte de trás. Só que eu acho que ela abertinha assim, olha, fica mais fácil de manusear. Mas eu quis trazer para que você veja que você pode usar sua criatividade para fazer sua peça de outras formas.
E se você escolher fazer esse fechamento aqui, aí eu não coloquei o ímã na parte interna, porque o fechamento vai ficar aqui. A distância do meu botãozinho aqui ficou em 8,5 centímetros. E aqui a aba feita da mesma forma, só coloquei ela nessa posição e aí na hora de fechar fica esse detalhezinho aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo que eu preparei com muito carinho para você. Se gostou, curte o vídeo, comente e compartilhe. Se você fizer essa peça, me marque com a hashtag Causeda e não esqueça de me seguir também nas minhas redes sociais. No mais, eu vou deixar com você uma beijoca e te espero aqui para as minhas próximas aulas.